Pergunta aqui. Pessoal, boa noite. Eu já disse boa noite para alguns. Novamente, né? Estamos juntos aqui para uma nova disciplina, né? Eu estaria nesse semestre com a disciplina, aliás, estarei também com a disciplina de escrita de sinais 2. Escrita de sinais 2, ela vem por aí só lá para novembro. Aí a gente tem escrita de sinais novembro e dezembro. Aí eles me deram de presente agora nesse primeira parte desse terceiro período, né, que nós estamos, me deram de presente o Libras 3. Era inicialmente da professora Cristina, mas aí ela, como ela assumiu a coordenação, né, e ela está, então, só com algumas disciplinas, ela não pegou muito, porque realmente é muito pesado. Então, nós estamos com o Libras 3 e estou muito feliz de estar com vocês, né, com essa disciplina, uma disciplina bem extensa, né? Apesar de ser só 2 meses, mas ela é bem extensa. Ela iniciou dia 15, mas ela nem iniciou direito, né? Dia 15. Eu sei, já vou começar o assunto. Eu sei que as disciplinas desapareceram do AVA. Eu sei. Então, a gente precisa muita paciência. Deixa eu contar para vocês. É, o sistema que a UENG usa, né, o Moodle, não é só a UENG, né? Várias universidades usam o Moodle. Fica sobrecarregado às vezes. Então, assim, a gente utiliza o Moodle para várias coisas. A gente tem o Letras Libras, né? Vocês cursam. A gente tem o Pedagogia, que também é AD. A gente tem, na área da saúde, algumas, mais pós-graduação, né? A gente tem, a sua nem apareceu, né, Silvinha? Então, assim, tem gente que nem matéria apareceu ainda. Mas isso, ó, vou falar para vocês, de uma forma geral, tá certo? A gente não, o Moodle não escolheu alguns para colocar, outros para não colocar, é porque realmente desapareceu. Segunda-feira agora eu entrei, não, minto. Domingo eu entrei para me dar uma olhada se já tinha algumas participações, a minha página que eu criei tinha desaparecido, mas é que eu estou dizendo para vocês, fica pesado. Nós, seres humanos, a gente pifa às vezes, né? Quem diria tecnologias, as inteligências artificiais, o Moodle, o AVA. Então, assim, fiquem tranquilos, vai voltar ao normal, se é que existe alguma coisa normal, mas nós vamos retornar às disciplinas de quem já esteve, desapareceu. Eu recebi hoje uns 3, 4, acho que foi 4 e-mails falando que aqui a disciplina de Libras 3 apareceu para mim, eu baixei as atividades e de repente ela desapareceu tudo. Aí eu não respondi porque eu achei melhor responder, colocar para vocês, né, o que está acontecendo. Então, assim, nós temos ainda a disciplina de Libras das graduações da UENG. A UENG, ela compreende várias cidades, né, aqui de Minas Gerais, e nós temos cidades que não têm professor de Libras, e a disciplina das graduações, das licenciaturas ou dos bacharelados, enquanto disciplina isolada, da área da saúde, enfim. Essa disciplina, quando não tem professor, ela fica EAD, a disciplina de Libras. E ela também tem dado falhas, então é porque está sobrecarregada. A gente tem pós-graduação, gente, na UENG, em vários lugares que utilizam o Moodle. Então, assim, tenham paciência, tudo vai normalizar, tá? A gente vai chegar, se precisar estender a data de atividade, a gente sempre estende. Então, assim, não se preocupe. Hoje eu vou começar, né, falando da unidade 1, pegar metade da unidade 2, porque realmente é extenso, e eu vou explicar para vocês por que ficou extensa essa disciplina de Libras 3. Então, assim, se precisar que a gente estenda prazo, a gente estende. Eu vou explicar as atividades aqui hoje para vocês. É,
Vou explicar atividade por atividade, vou mostrar elas aqui para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não há problema nenhum, pode perguntar. Durante a nossa conversa aqui, pode interromper, vocês sabem que isso é muito tranquilo, né, comigo, então podem ficar à vontade. E quero agradecer demais, mais uma vez, o Isaac, a Nath daqui a pouco chega, né, Nath? A Nath daqui a pouco está aí, junto com o Isaac, os dois trabalham junto, muito obrigada. Agradeço os tutores que já estão aqui, eu já vi a Flavinha aí, eu não vi os outros, mas é porque eu não estou conseguindo ver todo mundo direito, mas... Tutores, muito obrigada, a parceria de vocês com a gente é assim, excelente, e mais uma vez, Isaac e Nath, agradeço demais vocês dois. Sou fã de vocês dois, de verdade. Então, vamos lá. Aí, ó, a Flavinha já disse um oi. Flavinha. Pessoal, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, vou falar um pouquinho da nossa ementa, né, do Libras 3 aqui, para vocês verem que, nossa vida, que bom que vai ser, que delícia. Então, olha aqui, deixe-me colocar aqui para vocês. Ah, me conta que, Flavinha, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, tudo ok. Beleza. Outra coisa, eu não estou me vendo, de verdade, eu já procurei como é que faz isso, não sei, depois eu vou procurar saber melhor, mas qualquer coisa, alguma pergunta, levantou a mão, viu, gente? Pode ficar à vontade em me interromper, pode me chamar aqui que a gente vai estar junto aqui. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos com o Libras 3. Para nós, né, quando eles me disseram que eu ficaria com a disciplina de Libras 3, fiquei muito feliz, né? Porque eu gosto de trabalhar com Libras, principalmente dessa parte linguística, eu gosto muito, né? Da pesquisa, do estudo da área da linguística da língua de sinais, principalmente da Libras. E aí, quando eu fui ver, né, a ementa que tem no nosso PPC, eu falei, nossa, eu vou precisar dar uma olhada no Libras 1 e no Libras 2 para a gente ver o que a gente dá, para a gente aproveitar, né, e ver o que ficou faltando, ou como que eu ia planejar e organizar essa disciplina. Aí eu fui lá no Libras 1, fui no Libras 2 e senti falta de algumas coisas que depois, trocando ideia com a professora Cristina, né, com a coordenadora, e a gente chegou num consenso de organizar o Libras 3 dessa forma. Então, aqui, o Libras 3, ele vai, de acordo com o PPC, nós vamos trabalhar duas temáticas, principalmente, que é expressões faciais gramaticais, né? E as expressões afetivas, na verdade, das expressões faciais, e vamos trabalhar a sintase, né? E aí o Isaac aí me disse que ele vai falar sobre sintase, né? Numa vinda até Varginha. E a gente, para falar de sintase, nós precisamos ter noção de alguns princípios, né, do estudo da língua, do estudo linguístico, para a gente chegar na sintase. E vocês vão me dar razão daqui a pouco, quando eu mostrar para vocês esses níveis de estudo, né? Começa de uma parte menor e nós vamos partindo para a parte maior. Então, nós vamos estudar, a proposta basicamente é chegar até sintase, né? Mas para chegar até lá, a gente tem um caminho aí pela frente. Então, mas basicamente expressões sociais, gramaticais e efetivas, que é rapidinho, e aí depois a gente vem com a sintase, né? Para a gente falar sobre eles. Mas eu dividi, então, a nossa disciplina em 3 unidades, né? Que a gente costuma fazer todos os professores dividir basicamente em 3 unidades. A primeira, eu achei importante a gente falar um pouco sobre língua, né? As propriedades das línguas humanas, e a gente vai ver que a Libras, ou as línguas de sinais, elas se enquadram, né, quanto língua, para a gente não ficar com dúvida de forma alguma. Então, eu parti do princípio mesmo, do principinho, nós vamos falar sobre língua, né, diferença de língua e linguagem, as propriedades das línguas humanas,
né? A gente vai falar sobre elas aqui. E na unidade 1 ainda, a gente fala sobre as expressões faciais. Hoje nós vamos falar sobre língua, essa questão das propriedades das línguas humanas e que as línguas de sinais estão dentro das línguas humanas. A gente não vai ter dúvida nenhuma, nós não vamos sair hoje com dúvida nenhuma em relação a isso. E vamos chegar nas expressões faciais também. Na unidade 2, eu precisei voltar um pouquinho, não é voltar, eu precisei falar sobre morfologia, porque no Libras 1 e no Libras 2, vocês ainda não viram morfologia. Do mesmo jeito que vocês ainda não tinham visto especificamente a fonologia da língua de sinais. Mas a fonologia, nós tratamos dela um pouco, né? Bem pouco, basicão, de uma forma geral, nós falamos de fonologia dentro da escrita de sinais 1, né? Não sei se vocês lembram, nós falamos, vocês fizeram uma atividade, eu entrei lá, muita coisa boa dos fóruns, muita coisa boa mesmo, gente. Gostei demais. E aí, vem em seguida a morfologia, e vocês não viram ainda. Acredito não, é uma proposta, a gente estava até conversando, a professora Jeane vai falar para vocês de morfossintase, e ela vai entrar um pouquinho também em morfologia da Libras e na sintase da Libras, mas eu precisava começar aqui para que a gente pudesse chegar até sintase, e vocês verão sobre por que de ter levantado na unidade 2 a morfologia. Ela é uma unidade bem extensa e daqui a pouco eu até falo da atividade dessa unidade 2. Aqui tem todo esse tema, nós vamos estudar na morfologia. E na unidade 3, por último, né, ali a gente vai falar sobre a sintase, né? Construção de frase, ordem frasal, tópico, frases negativas, frases relativas, afirmativas, exclamativas, com argumento, nulo, enfim. Então, a gente vai estar aí falando um pouquinho, nós vamos chegar até a sintase, porque o objetivo da Libras 3 é a sintase, tá? E antes disso, pessoal, a disciplina foi dividida em 3 unidades, como eu disse para vocês. Nós teremos algumas atividades avaliativas. Oi, Nath, sua linda. Bom demais de ver. Nós vamos. Ficou dividido em atividade 1, valendo 20 pontos, atividade 2, valendo 20, atividade 3, valendo 20 pontos. Então, a gente tem 3 atividades, valendo 20 pontos cada um, e uma avaliação valendo 40 pontos. Bom? Então, daqui a pouco eu falo das atividades para vocês. Para a gente começar, então, do começo, né? Como diz meu pai, vamos começar do começo. No começo de tudo, a gente não pode ter dúvida diferença de língua e linguagem. A Jeane já falou com vocês sobre isso. Então, rapidamente, língua e linguagem. Nessa charge aqui, pessoal, eu escolhi essa charge, eu gosto muito dessa charge, mesmo porque eu trabalho com adolescentes, trabalho com jovens, e essa charge, ela me remete muita coisa do trabalho que eu tenho com os meninos, né? Estou falando da profissão mesmo, não que eles não trabalham, é do trabalho em relação aos meninos. Aqui a gente tem uma charge onde o menino, uma pessoa, no menino, vira e fala assim: aê, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiras, paradinha do new português. E aí a cara da professora é desse modelo e ela tem aí uma interrogação. Quando a gente olha uma charge dessa, a gente pensa em quê, pessoal? A gente tem nessa charge língua ou a gente tem nessa charge linguagem? Alguém gostaria de opinar? De dizer o que tem nessa charge? Nessa charge a gente tem língua ou a gente tem linguagem? Alguém gostaria de opinar? De falar? O que vocês acham? Ou sinalizar, se algum surdo tiver aí, quiser sinalizar, pode ficar à vontade. E aí? Ninguém?
É língua ou é linguagem, gente? Então tá. Seriam os dois, professora? Por quê? Arte. Primeiro, porque está em, em português, e segundo, porque é uma forma diferente de falar, né? Uma forma própria de só de um grupo, né? Não é todo mundo que fala assim. E esse tipo de grupo, então, seria a linguagem, certo? E a É a língua gíria, seria a né? língua portuguesa. Como é que é? Mais ou menos isso. Gíria, né? As gírias, então, seriam a linguagem. E a língua portuguesa, então, seria a língua, né? Certo? Contrários não há, portanto, É, brincadeiras à parte. certo. Isso, obrigada, Paty, pela participação. Então tá, nós vamos guardar essa charge. Mas, No finalzinho ali, a gente vai pensar se é língua e linguagem, ou só língua, ou só linguagem, ou é o que a Paty disse, né? Que a gente tem aqui, a língua portuguesa está presente no balãozinho, né? No balão do aluno, e depois a gente tem que ela disse que a linguagem ali, a linguagem de um grupo, de um gueto, né? De um grupo de adolescentes, provavelmente, eles utilizam várias gírias, então aí estaria dentro da linguagem. Então, de acordo com a parte, a gente tem língua e tem linguagem. Beleza. Então, vamos guardar essas informações e vamos chegar nela daqui a pouco, né? Na charge novamente. Vamos lá. A língua de sinais é língua ou linguagem? Nossa, é uma discussão que às vezes, para as pessoas, né, estudantes, ou às vezes pessoas do dia a dia, vou chamar de leigas no assunto, não vê importância em separar ou dizer língua de sinais ou linguagem de sinais, não vê a importância de separar uma coisa da outra. Mas eu vou dizer para vocês, esses dias, um tempo atrás, eu não sei mensurar se foi semanas ou já deu um mês, tá? Eu não sei mensurar se foi algumas semanas ou se foi um mês, não sei. Eu recebi um e-mail de um lugar X oferecendo um curso de linguagem brasileira de sinais, uma pós-graduação, na verdade. Venha estudar com a gente, venha fazer uma pós de linguagem brasileira de sinais. Aquilo ali até me deu uma batedeira, sabe? Uma taquicardia. Mas tudo bem. Deu batedeira. Mas aí eu olhei e falei assim, gente, mas que vontade de responder. Mas como que vocês oferecem um curso de linguagem brasileira de sinais, meu Deus do céu? Mas não tinha jeito de responder, acredita? Existia um link para entrar e fazer a inscrição e a matrícula, era isso que tinha. Enfim, por que que é inaceitável isso? Gente, é inaceitável, mas vamos ver por quê. Qual que é o conceito de linguagem? Fernandes, eu gosto muito de Fernandes. Ele fala o seguinte: ele traz um conceito de linguagem, primeiro aqui, sem causar muita confusão, entre os linguistas, os estudiosos das línguas, principalmente semântica, né, ou linguística básica, eles vão. Existe muita confusão, não é confusão, existe assim muitas opiniões, muitos paradigmas em relação ao que é língua e linguagem e a diferença entre elas. Então, alguns estudiosos dizem algumas coisas, outros dizem outras, mas tem um certo momento que elas não separam, a gente separa a língua de linguagem. Por quê? Porque linguagem, gente, é toda e qualquer forma de comunicação. Tudo que envolve uma significação, ou seja, tudo que tem um significado, é linguagem. E aí, esse tipo de linguagem, ela pode ser humana ou não. Os animais irracionais, eles também utilizam de uma forma de linguagem. Por exemplo, aqui, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu sou bióloga, né? A minha primeira graduação é biologia, então eu amo biologia também, tanto quanto eu amo língua de sinais, quando eu amo pedagogia, mas eu fiz biologia para ser professora de biologia. No entanto, eu dou aula de ciências lá na Escola A Vida. É,
E aí, a gente entende perfeitamente que os animais, eles têm uma forma de se comunicar. Eu não sei se vocês já repararam, as formigas, por exemplo. As formigas, elas criam um caminho. Elas criam um caminho. Sempre que você vê uma formiga, você vai ver várias formigas atrás. Então, elas criam um caminho. Se você passa o seu dedo, imagina que tem as formigas caminhando uma atrás da outra, né? Em fila. E se você passar o seu dedo entre as formigas que ficam atrás da onde que você passou o dedo, elas ficam desorientadas. E o caminho fica desfeito. Por que que esse caminho fica desfeito? Porque as formigas, elas soltam um tipo de cheiro que as formigas que estão atrás vão seguindo o cheiro da formiga que está à frente. Então, se você passa o dedo, você coloca um cheiro, ainda mais se você tiver com perfume ou creme na mão, você tira aquele cheiro que segue as formigas. Então, as formigas que ficam atrás, elas ficam desorientadas, porque aquele cheiro, que não é um feromônio, é um cheiro, né? Que é forma de comunicação entre elas, de chegar até onde que é a casa delas, ao formigueiro. Então, se você passa o dedo, você desorienta ela, elas ficam sem aquela instrução. E é interessante porque as formigas que estão à frente, elas não voltam para buscar as que ficaram. Elas não têm a inteligência, porque são animais irracionais. Elas só têm linguagem, elas não têm língua, elas têm linguagem, elas não têm raciocínio para adquirir uma língua. Então, elas têm uma linguagem. A linguagem delas é deixar o cheiro para a próxima que vem. Se o cheiro foi cortado, elas não voltam para buscar. Essas que ficam aqui, elas acabam se perdendo até que uma pega um caminho, mas não vai para o mesmo formigueiro. Então, esse é um tipo de linguagem que é usado pelos animais irracionais. A gente tem golfinhos. Os golfinhos, tem até um norte-americano que ele fez um estudo sobre golfinhos, gente, é cada coisa que a gente vê nessa vida. Ele criou um dicionário de golfinhos. Ele diz que ele sabe direitinho como que o golfinho quer alguma coisa pelo barulho, pelo som que o golfinho faz. Agora, vocês imaginam um golfinho virando e fazendo assim, aí o outro... Gente, é muita coisa para minha cabeça. É inaceitável uma coisa dessa, fazer um dicionário da língua dos golfinhos. Porque, gente, linguagem é permitida também para os animais irracionais. E pode ser também natural, como também pode ser um sistema artificial, né? Que a gente, aqueles códigos Morse, o código das bandeiras, né? Código da bandeira a gente vê muito nos aeroportos, né? As bandeiras têm todo um formato das bandeiras para que os aviões possam pousar, até onde que eles possam chegar. Então, gente, linguagem é toda e qualquer forma de significação ou de comunicação que pode envolver os animais racionais e os irracionais. Tem outros exemplos, tá, gente? Eu não vou dar porque é muita coisa para a gente pensar hoje. Então, a gente tem a linguagem aí. A linguagem, ela é um grupo, ela é um grupão, um grupão. E dentro desse grupão, a gente tem subgrupos. O cinema, por exemplo, é uma forma de linguagem. A escultura é uma forma de linguagem. A pintura é uma forma de linguagem. Eu lembro uma vez, quando eu estava estudando no Letras Libras, nós fomos nós combinamos de ir numa exposição de quadro, lá em Belo Horizonte. E aí nós fomos lá ver um quadro de uma artista, não me lembro também o nome dessa artista, já tem muito tempo, tá, gente? Isso foi 2000 e sei lá, 2016, não, peraí, 2009, 2010, uma coisa assim. E lá, eu parei de frente um quadro, o quadro era todo branco e parece que a pessoa pegou uma tinta vermelha e jogou no quadro, ficou lá assim, tipo um splash. Aí tá. Aí eu fiquei parado um tempão olhando esse quadro e eu olhei para o nome do quadro. Eu falei, sai, todo quadro tem nome, né? Aí eu olhei para o nome do quadro. O nome do quadro era Sem Nome. Esse é o nome do quadro. Falei, maravilhoso, não ajudou nada, né? Não tinha nome do quadro. Na verdade, tinha, chama-se Sem Nome. E aí chegou
uma menina, uma amiga que formou junto comigo, que estava estudando junto comigo, a Carla, ela virou e falou assim: o que que você está parado olhando esse quadro? Eu falei assim: gente, eu estou tentando entender o quadro. Eu falei: o que que você acha que é esse quadro? Ela virou e falou assim: ah, eu acho que é tipo a violência, que a gente tem um quadro branco, que é a paz, e aí vem um sangue, né? Sei lá, da violência que está no mundo. Eu falei: nossa, é mesmo, verdade. Aí chegou o noivo dela, o Alex. Aí o Alex virou e falou assim: o que que vocês duas estão aí tricotando? Eu disse: ah, não, Alex, o que que você acha desse quadro? Ele: uai, peraí que eu vou ver o nome. Eu falei: não adianta. Aí ele olhou e falou: nossa, tem nome. Aí eu virei e falei: pois é. Então, aí ele falou: sabe o que que eu acho? Eu acho que é. Ah, é o sangue de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Pronto. Falei: então tá. Aí ele falou assim: eu sei. Eu falei: sabe o que que eu acho? Que sobrou um pouquinho de tinta vermelha. E aí a pessoa aproveitou uma tela e jogou. Isso que eu penso. Por que que eu estou contando isso para vocês? Porque a pintura, ela tem várias regras, né? Como a gente tem na arte, vários estilos de pintura, de escultura, enfim. A arte é de estilo, tem vários estilos. Mas a leitura do quadro, quando a gente não tem uma referência, ela vai de cada indivíduo. Eu entendi uma coisa, a Carla entendeu outra e o Alex entendeu outra coisa. Para cada um de nós três tinha um significado. Então a linguagem, ela permite isso, que a gente pode também utilizar do nosso conhecimento prévio ou de algum período que eu estou vivendo para que eu possa ir me situar com o que está acontecendo. Não deixa de ser uma significação. Tem um significado para mim, significado para fulano, significado para ciclano, mas que a pintura ali, naquele momento, ou em todos os momentos, a arte te dá a oportunidade de imaginar, viajar, né, na arte. E aí, vocês podem ver que tem ali a palavrinha língua, tem a palavra língua. Por quê, gente? Porque a língua é um grupo da linguagem. Ou seja, a língua está dentro da linguagem. Lembra que eu disse para vocês que linguagem é todo e qualquer tipo de comunicação com significação, né? Todo e qualquer tipo de comunicação com significação. A língua, ela faz parte disso também. Então, aí vem o conceito de língua. Língua, gente, na verdade, ela é própria do ser humano. A língua, ela exige da gente um raciocínio. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira função da língua, qualquer língua, é constituir sujeito, é formar o pensamento humano. Então, a língua, ela não foi criada primeiramente, aliás, foi, mas assim, ela tem, na verdade, é um segundo objetivo da língua, é comunicar. Mas o primeiro objetivo da língua é a constituição de sujeito, é de constituições de conexões cerebrais, para que a pessoa possa chegar a um objetivo. Então, a língua, ela é formada por regras, ela tem um grupo menor que vai se expandindo. Ela tem uma base e dessa base se expande. Partes menores vai para partes maiores. Só consegue ter língua o ser humano, dotado de razão. Os animais irracionais, eles não têm língua, mas eles têm a linguagem. O que não quer dizer que a linguagem não é importante e que a língua também não é importante. A língua é importante, a linguagem é importante. Só que a língua, ela é específica para o ser humano, dotado de inteligência, dotado de razão. Então, a língua, ela tem ramos para ser estudada. Né? E a gente, no primeiro momento, um bebezinho, né? Ele se comunica de uma forma que ela acha. Hoje eu vi um vídeo no Instagram de uma amiga minha que colocou no Instagram o bebezinho dela de 6 meses, gente, conversando assim, conversando não, fazendo assim, ó, na cabeça do bebezinho, eu acredito que ele esteja conversando, ele tá, porque ele ouve, né, o tempo inteiro, e no caso dos surdos ali, se for pai e mãe surda e ele surdo, ele vai estar utilizando da língua de sinais e provavelmente a mão dele vai estar se movimentando, né? As expressões faciais, né? Mesmo quem aí coda, né? Bebês surdos ou crianças surdas,
filhos ouvintes de pais surdos, eles também têm a língua de sinais, na maioria das vezes, como primeira língua também. Eles vão estar sinalizando para os pais, enfim. Então, língua, gente, a língua, ela é específica do ser humano. E aí a gente vem com a Libras. Oviedo fala o seguinte, a língua designa específico, um sistema de signo. O que é signo? Signo. Dentro do signo, nós temos o significante e o significado. Não vou entrar no mérito agora por causa do tempo mesmo. Mas o signo, ele tem um significado. No entanto, ele tem uma forma de expressão, de recepção e tem um significado. Usado por uma comunidade humana que se comunica através dela. Então, a língua, gente, ela é utilizada pelos seres humanos. E a Libras, eu não posso de jeito nenhum dizer que é uma linguagem brasileira de sinais. Apesar da Libras fazer parte da linguagem, mas ela é uma língua. Por isso da sigla, né? Libras significa LI, língua, brasileira, sinais AS. E aí a gente vem, né, Paty, aqui, ó, a gente retorna nessa charge. Então, aí, gente, diante de tudo, desse pouquinho tempo que a gente viu aqui, língua e linguagem, nessa charge, nós temos as duas coisas. Nós realmente, viu, Paty? Nós realmente temos as duas coisas. Nós temos a língua e nós temos a linguagem. Vamos pegar primeiro a língua. A Paty disse aí, o que está dentro do balão, gente, é língua portuguesa. É a língua portuguesa escrita, né? Na verdade, a língua portuguesa escrita. Só que essa língua que está sendo usada aí, é uma variação, ou seja, a sociolinguística estuda isso. O que está no balão aí, realmente são várias gírias utilizadas por um grupo de pessoas, na maioria das vezes vão ser jovens, né? Que utilizam a professora, nós, né, os brother, tudo. Vocês podem ver que não tem só a língua portuguesa, né? A gente tem aí um inglês muito mal feito. A gente tem a palavra new aí, que é inglês, brother, que é inglês, então deu uma misturada no inglês, no português, mas é uma gíria, eles estão usando muito da gíria de um grupo, de um gueto, né? A linguagem não está necessariamente no balão da língua portuguesa ou do inglês que está aí misturado, dessas gírias que eles estão usando. A linguagem está, gente, no desenho também. Os balões, por exemplo, é uma forma de linguagem. São usados nos quadrinhos, são usados nas charges. Esse formato de quadrinho aí, da fala do menino, e do pensamento da professora é um tipo de linguagem que pode ser usado junto com a língua. Aqui, por exemplo, se eu tirasse o escrito do balão, se eu tirasse o balãozinho da língua portuguesa que está aí, né, misturado com o inglês, se eu tiro o balão da língua e deixo o balão da professora e tirei o balãozinho da língua, tá certo? Eu tirei. Imagine que o menino tá só fazendo assim com a mãozinha, sem o balão. Eu poderia perguntar para vocês, pessoal, que ambiente que é esse? Vocês iriam responder, uma sala de aula. Aí eu ia perguntar, por quê? Ah, porque tem um quadro negro, porque a gente tem carteiras. Ah, provavelmente quem está aí é a professora sentada na mesa dos professores. É uma sala de aula. A professora está segurando um livro e o menino está com a mãozinha para si. Provavelmente ele está indagando alguma coisa. Isso, gente, é a linguagem. Nós temos parte verbal, linguagem verbal e não verbal. Esses desenhos todos que estão aí é linguagem não verbal, porque a língua, né, em si é a linguagem verbal. Então, a não verbal está aí para a gente ver. Então, aqui nessa charge, a gente tem a presença da língua e da linguagem. Lembrando que a língua está dentro da linguagem, mas a linguagem ela não é específica do ser humano, ela também pode ser usada por animais irracionais, por imagens, em si, né? Pela linguagem não verbal também. Então, a gente viu aqui que nessa charge a gente tem língua e linguagem ao mesmo tempo, a gente tem tudo aí misturado.
Lembrando que a língua faz parte da linguagem. A Libras é uma língua. Que vontade de responder, assim, muito, muito bem respondido aquele e-mail que eu disse para vocês. Que vontade de dizer, jamais vou aprender num lugar que está oferecendo linguagem brasileira de sinais que nem respeita a língua em si, né? Por que às vezes, todas as vezes, o surdo vai ficar chateado se você chamar a língua dele de linguagem? Por quê, gente? Porque ele pode, então, ser considerado uma pessoa como um animal irracional. Porque se a linguagem só é, né, a língua só é específico do ser humano e a língua dele nem é chamada de língua, é chamada de linguagem, é por certo, ele fazendo essa conexão, ele também pode ser considerado um animal irracional, porque nem direito à língua ele tem. Então, gente, por que a gente fica chateado e não gosta de referir a Libras, as línguas de sinais, de linguagem de sinais? Porque é língua, mesmo porque é dedicada aos seres humanos. É uma lei aprovadíssima no nosso país, está lá a Lei 10.436, de 2002, que fala que a língua né, no primeiro artigo lá, é reconhecido como meio legal de comunicação e expressão. É uma língua. Não é a língua oficial do nosso país, mas é uma língua. Depois vocês dão uma olhadinha lá no decreto, na Lei 10.436, vocês vão ver que a Libras ela é uma língua que tem gramática própria, né? Um estudo diferente da língua portuguesa, apesar da gente poder fazer esse paralelo entre as duas línguas, que são línguas de fronteira, né? São línguas que estão permeando aí uma a outra. Então, gente, até aqui falamos de língua e linguagem. Vamos entrar agora na prova que existe, é consenso entre os linguistas que existem propriedades que são inerentes a qualquer língua. Para ser considerado língua, tem que ter essas propriedades. E aí, eu me lembro uma vez, quando eu fui entrar, conversar com o meu primeiro orientador no doutorado, tinha uma moça que era do mesmo orientador, nós estávamos sentados esperando para ele atender, ele estava atendendo um por um. E aí eu cheguei, ela já estava esperando, eu já pensei, oh meu Deus, eu sou depois dela, mas tudo bem, vou ter que esperar, sem problema nenhum. E ela começou a me contar que ela era angolana e que ela foi para Belo Horizonte como intercâmbio. E aí ela entrou para o UFMG via universidade lá da Angola, enfim, maravilhoso. O caso dela é excelente, sim, a história dela é excelente. Ela fala um monte de línguas. E aí eu virei para ela e falei, mas o meu é de língua de sinais. Ela, que legal, tal. E eu perguntei dela qual que era o objetivo dela, tal, o que ela ia defender. Ela ia fazer mestrado. Ela estava no mestrado. Aí ela virou e falou assim, eu vou. É porque lá na Angola a gente tem regiões que falam dialetos. E aí tem muitos dialetos. E o dialeto que a minha região utiliza não é considerado língua. Eu quero comprovar que o dialeto que utiliza-se na minha região é uma língua. E aí o professor que ia nos orientar, ele é especialista em língua indígena. Ele comprova que as línguas indígenas são línguas através, gente, dessas propriedades universais. Então, para que essa moça pudesse comprovar que a língua, que o dialeto que ela utiliza é língua, ela precisa basear nessas propriedades universais das línguas. E aí eu destaquei algumas, tá? Que comprovam que língua de sinais, que a Libras é uma língua. Nossa, ficou bem ruimzinho de ver aqui, né, gente? Mas tudo bem, vamos lá. A primeira delas, que é muito interessante, quando a gente vai falar sobre língua de sinais, ou a gente vai dar um curso de língua de sinais, curso básico, tá, gente, de língua de sinais, todo mundo acha que a língua de sinais, que os gestos, que os sinais produzidos nas línguas de sinais, elas remetem
identicamente o formato ou aquele objeto que a gente está se referindo. Isso é chamado de iconicidade. Eu acho que vocês já estudaram isso no Libras 1. Então, a gente tem sinais icônicos mesmo, né? Que permeiam várias línguas também. Mas se a língua de sinais fosse 100% icônica, o que é icônico? A gente tem a imagem ou o objeto e fazer exatamente, representar exatamente aquilo que está sendo representado. Por exemplo, o sinal de telefone, né? O sinal de telefone, ele é icônico, certo? Se eu fizer assim, todo mundo sabe. A pessoa não precisa saber língua de sinais. Eu viro e faço isso aqui, a pessoa sabe que é telefone. Se eu faço moto, né? Se eu faço moto, todo mundo sabe, né? Se eu pedir vocês para orarem o Isaac fazendo sinal de carro ou dirigir carro, olha lá o Isaac fazendo carro. Olha lá. Tô falando de carro. Enfim, então tem alguns sinais que são icônicos. Agora, a língua brasileira de sinais, ou as línguas de sinais, elas têm basicamente só 2% dessa língua é icônica. 98% é arbitrária. O que é isso, gente? Não tem nada a ver com o que está sendo referido. Olha aqui, eu vou pedir o Isaac para fazer o sinal de conversar. Aquele que é na mão, Isaac. Conversar. Se a gente mostra para uma pessoa que não sabe língua de sinais, mostra o sinal de conversar. A pessoa vai achar que é creme, passar creme. Ela nunca vai imaginar que é conversar. Por exemplo, o sinal de conhecer. Eu acho ótimo o sinal de conhecer. O sinal de conhecer, ele é arbitrário. Ou seja, a gente tem estudos, tá, gente, dizendo que nós temos uma motivação visual. O que é isso? Pela língua ser visual, a gente tem uma motivação visual. Isso a gente estuda muito isso em semântica, nas metáforas, né? Vamos pensar aqui. O sinal de aprender, né? Aprender, na testa, porque tem a ver com cognição. Isso tem lá tudo a ver com semântica, né? Enfim, os sinais de sentimento, a maioria deles é feito no peito, né? Tudo bem, então eu nem vou entrar nisso pela fase que vocês vão ter, provavelmente vocês vão ter estudos sobre isso. Então, a arbitrariedade é uma característica de uma língua característica universal, de todas as línguas. Tem que ser arbitrária. Por que água chama água, meu Deus? Não sei. Em língua portuguesa, por que água é A-G-U-A? Não sei. Porque alguém quis dar esse nome, talvez, não sei. Eu também não estudo essas questões. Mas alguém deu um nome e virou água, né? Vamos lá. A segunda, dupla articulação. O que é isso? Pessoal, nós estudamos no primeiro momento ali, né? Os parâmetros das línguas de sinais. Fonéticos, fonológicos. Configuração de mão, movimento, localização. Então, se eu mudo um desses parâmetros, eu vou mudar o significado. Isso quer dizer dupla articulação. Quando eu articulo de uma forma diferente da outra, se eu pego a configuração de mão, sei lá, essa configuração de mão aqui. Eu posso ter um monte de sinais com essa configuração de mão. Eu posso ter o sinal de sentimento, né? Sentimento, o sinal de, sei lá, mundo, né? Planeta, enfim. Então, tem vários outros. Se eu mudei, eu peguei a mesma configuração, coloquei na localização peito, eu posso colocar em cima, no topo da cabeça, vai virar rei ou rainha, né? Então, enfim, se eu mudei algum parâmetro, eu mudei o conceito, o sinal ou o significado. Produtividade. Gente, a língua de sinais ela é produtiva como qualquer uma outra língua. Eu posso fazer poesia, eu posso sinalizar uma música, eu posso fazer uma afirmativa, uma exclamativa, uma interrogativa. Eu posso produzir o que eu quiser usando língua de sinais.
Então, assim, a produtividade, ela é a capacidade de criar, a língua de sinais, ela tem a capacidade de criar vários enunciados, né? Então, nós temos a produtividade. Deslocamento, o que é isso? Tem a ver com o tempo, né? Eu tenho ali o que aconteceu no passado, no presente, no futuro. Depois, se vocês tiverem oportunidade, né, de estudar sociolinguística, vocês vão ver que tem sinais que mudaram com o tempo. O surdo mais velho fazia um jeito de sinais e o surdo jovem hoje faz outro sinal. Mas eles acabam se entendendo. Eu, quando aprendi língua de sinais, gente, o sinal de nunca era nunca. Fazia N-U-N-C-A. Hoje você só faz num, né? Num. De repente você faz nunca, não é nunca. A gente aprende assim, mas porque muda. Quando eu aprendi, o sinal de amarelo era assim, ó. E parece com um problema. Depois nós aprendemos. Na verdade, não é eu aprendi assim. Alguns surdos na associação de surdos mais velhos, eles usavam o sinal de amarelo assim. E aí depois eu vi que o sinal, a maioria usava esse, mas era muito usado pelos jovens. Então, assim, muda. Outra coisa, eu posso contar para vocês uma coisa que aconteceu no passado e que hoje é diferente, ou que permaneceu usando o sinal de passado, me referindo ao passado. Eu posso contar assim, olha, no passado, né, foi proibido a língua de sinais. Hoje, somos bilíngues, a gente tem ali, nós temos escolas bilíngues, então eu posso contar, permeando esse deslocamento espacial de tempo, né? Na verdade, deslocamento de tempo. A gente tem transmissão cultural. Gente, olha, na próxima aula eu vou trazer para vocês. Na Escola Vida eu trabalho com com a disciplina de arte também. Eu vou mostrar para vocês, porque nós trabalhamos nós estudamos a Nancy Hork, a Nancy, na arte da Nancy. Acho que o sinal dele é esse aqui, viu, Isaac? Que, ó, eu não sei se está dando para você ver, é um N no queixo, assim, Nancy. Esse é o sinal da Nancy. E ela tem um estilo próprio, né? E aí eu trabalhei com os meninos e a arte da Nancy traz isso, sabe? A gente traz muito da história da luta das pessoas surdas lá nos Estados Unidos. E aí eu pedi aos alunos para eles produzirem, agora, nesse setembro surdo, uma arte que mostrasse a história de vida deles, né? Muito baseado nas cores que a Nancy Hork utiliza, no estilo artístico dela. Gente, eu vou mostrar para vocês. Tem uma das surdas que desenhou, fez o desenho de uma mão maior de um lado e uma mão menorzinha do outro. E aí eu pedi a ela para explicar a arte dela, né? Porque eu sempre falo com ele, arte sempre tem tudo, né? Alguma coisa não, tem tudo do ator, né? Do artista que está ali fazendo aquela arte. Aí eu me conta qual é o significado. Ela disse assim: quando eu entrei na escola Vida, a primeira pessoa que eu tive contato foi com a professora surda lá da escola. E ela é adulta. Ela falou assim: sempre que eu tenho dúvida em alguma coisa em relação a ser surdo, alguma coisa sobre surdos, eu pergunto para ela. Então, aqui eu fiz a mão da minha professora grande, que ela me ensinou, além de língua de sinais, ela me ensinou cultura surda. E aqui, essa mão menor é a minha mão, quando eu era pequena. Mas aqui eu quero mostrar, ela falou que queria mostrar que é muito importante esse contato de surdo adulto com criança surda, para essa transmissão de cultura. E aí eu achei isso maravilhoso, sabe, gente? Eu vou mostrar para vocês no nosso próximo encontro. Eu entro um pouquinho antes e mostro para vocês a produção dos meninos. Então, assim, tá recheado de cultura ali. E essa transmissão cultural, ela acontece, gente, via língua de sinais, via língua, né? Então, tá aí, tem vários, tá certo, gente? Tem várias propriedades humanas, desculpa, várias propriedades gerais das línguas humanas do mundo, que vai mostrar que língua de sinais é língua, tá certo? Então, eu só quis trazer isso para vocês.
Quem ainda não teve acesso ao material, que eu acho que a grande maioria, eu fiz um texto base sobre isso, trazendo mais detalhadamente todas essas coisas. Então, vai estar lá um texto base que eu criei para vocês, né? Que eu formulei, na verdade. Peguei vários pesquisadores e coloquei lá. Então, vocês vão ver. Tenho certeza que vocês vão gostar. E entrando nas expressões faciais, que é muito tranquilo, né? Um tema muito que a gente pensa que ele é curtinho, mas é um tema muito extenso, porque as expressões faciais, gente, ela faz parte da gramática da língua de sinais, né? De qualquer língua de sinais. Mas a gente tem, primeiro, né, gente, vamos pensar aqui. As expressões faciais ou expressões não manuais, que na língua de sinais, ali nos parâmetros, é chamado de expressões não manuais, né? Mas as expressões faciais em si, elas não são específicas, né? Reservadas para as línguas de sinais. As pessoas se comunicam por expressões faciais, né? Então, a gente tem expressões que, às vezes, a gente, só de olhar para a pessoa, a gente sabe o que ela está sentindo, a gente sabe o que ela quer dizer. Então, assim, tem pessoas que não se comunicam, não se comunicam na língua oral, e nem usando língua de sinais, mas estão se comunicando através das expressões faciais. E assim, nós brasileiros, eu penso, eu acho, tá? Isso é um achismo meu. Eu acho o brasileiro muito expressivo, principalmente nas expressões faciais. Quando você vê ali o futebol, né? Quem aí gosta de futebol, eu gosto muito de futebol, eu já tive o privilégio de gosto de fazer isso de vez em quando, só para me tentar entender visualmente as coisas, tentar ter percepção visual e tirar o áudio, de assistir um jogo de futebol tirando o áudio. Você vai ver ali o quanto que as expressões faciais e corporais estão presentes em todo e qualquer diálogo e comunicação, né? E aí, não é, mais uma vez, né, repetindo que as expressões faciais não é uma especificidade das línguas de sinais. Ela é do ser humano em si, né? E tem gente que é muito expressivo. Tem algumas expressões que a gente vê as pessoas fazendo. Hoje mesmo, eu estava numa reunião e a pessoa não podia dizer alguma coisa porque estava presente, estava só eu e ela na reunião até as pessoas entrarem, mas tinha pessoas no lugar. E aí, para evitar ela fazer língua de sinais, ela pegou e fez assim, ó. Não sei se dá para vocês verem, ela fez assim, ó. Aí eu entendi o que a pessoa quis dizer. Não era muito agradável, né? Então, a situação não era muito agradável. Enfim, então as expressões sociais, elas estão presentes em todas as línguas, em todo o ser humano. E aí, nós temos a divisão, nós temos dois grandes grupos, né? Nós temos o grupo das expressões afetivas e as expressões gramaticais. As expressões afetivas, elas estão presentes em qualquer comunicação, gente. Como o próprio nome já diz, ela vai mostrar a emoção, a afetividade, ou seja, ela vai mostrar a emoção daquela pessoa. Tem umas que é muito claras, né, gente? Por exemplo, quando uma pessoa está feliz, a pessoa está feliz, ela vai sorrir. Quando a pessoa está triste, ela vai fazer com a boquinha assim para baixo, né? Ela vai fazer a boquinha para baixo, a sobrancelha vai descer, né? Na sobrancelha não vai estar arqueada. A expressão facial de um susto, por exemplo, a pessoa abre o olho, né? Chega o corpo para trás. A expressão facial de quem está chorando, né? Às vezes não sai uma lágrima, vai estar com aquela carinha de choro. Enfim, a gente tem expressões afetivas que fazem parte do nosso dia a dia. As expressões afetivas, elas vão mostrar raiva, surpresa, tristeza, alegria, né? Que vão tornar uma comunicação natural. Então, as expressões afetivas, elas são naturais, nossa. Eu até fiz também, viu, gente, um texto base, chama Texto Base 2, que vai contar um pouquinho disso para vocês, das expressões afetivas e das expressões gramaticais. A gente vai precisar das expressões gramaticais na sintase. Por isso que a gente está falando dela aqui, tá? Então, você pode ver ali um menininho sorrindo, com certeza ele está feliz.
Se eu perguntasse aqui, você pode mostrar para qualquer pessoa as expressões faciais, esses bonequinhos, esses meninos. Aí as pessoas vão definir claramente. Ah, essa daqui tá chorando. Ela não precisa nem sair lágrima, mas se fizer aquela carinha de choro, a gente sabe que tá chorando. A gente tem ali uma menina brava, né? A sobrancelha para baixo. A gente tem ali um menino assustado. A gente tem um outro ali com sono. Enfim, então a gente tem as expressões afetivas. Elas existem e elas se diferenciam das expressões faciais gramaticais. Nas línguas de sinais, nós temos as expressões faciais afetivas também. Ah, se a Nath fizer ali o sinal de alegria, ela vai fazer a expressão facial de alegria, claro. A não ser que ela esteja sendo irônica. A ironia existe. O sinal de ironia é o sinal de piada. Engraçado, né? O sinal de ironia é riso, piada. Mas, inclusive, é um dos temas do doutorado que eu fiz, né? Da minha defesa, da minha tese, que são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, a ironia, as expressões faciais não condizem com os sinais. Se a Nath faz ali o sinal de alegria e faz uma cara de triste, pelo contexto, você está entendendo que ela está sendo irônica. Né? Porque ou você presta atenção na expressão facial, leva em consideração a expressão facial ou leva em consideração o sinal. Né? Então, ela pode também fazer sinal de tristeza. Faz aí, Nath, sinal de tristeza com a expressão facial de tristeza. E aí, se ela ri e faz o sinal de tristeza, a gente tem aí alguma coisa, um elemento a mais de expressivo, que é a ironia. Mas, enfim, né? Nas línguas de sinais, a gente tem as expressões faciais gramaticais e as expressões faciais de afeto também, que são chamadas de afetivas ou naturais, tá bom? E vem as expressões gramaticais. Eu tirei essas imagens aí, viu, gente? Não são minhas, não criei. Essas imagens é de uma apostila muito boa, que chama Aprendendo Língua Brasileira de Sinais como Segunda Língua. Tem o nível básico e intermediário, é do Cefet de Santa Catarina. Muito legal. Muito, muito boa essa apostila. E ela tem esses desenhos, são maravilhosos. Você tem ali uma pergunta, né? A gente tem ali uma expressão facial de uma pergunta, de afirmativa, negativa. Então, nós temos que as expressões não manuais, faciais, gramaticais, elas vão fazer parte da língua. Por exemplo, quando a gente faz o sinal de gordo, que é esse aqui, né? Olha lá a Nath fazendo. A Nath inflou a bochecha. Não existe sinal de gordo sem inflar a bochecha. O sinal de gordo necessariamente está vinculado à bochecha inflada. Da mesma forma, se ela fizer o sinal de magro, ela vai contrair as bochechas. Isso é da língua. Aí você fala, nossa, mas fica feio. Ah, não, não tem feio, não tem bonito. Tem o que é gramatical. A gente sabe também que quando toda pergunta, né, que a resposta é sim e não, né? Por exemplo, você gosta de café? A sobrancelha arqueada. Você gosta de café? Então, a pessoa vai responder sim ou não, mas a sobrancelha é arqueada. E toda pergunta que a resposta não é sim e não, por exemplo, qual o seu nome? A sobrancelha é franzida. Ah, nossa vida, a gente tem que decorar isso? Não, a gente não vai decorar, a gente vai aprender. Por isso que a gente precisava estudar as expressões faciais, gramaticais e diferenciar uma da outra. Porque quando a gente chega na sintase, isso é um tipo de construção de frase interrogativa. A sobrancelha faz toda a diferença. Vocês vão ver aqui na morfologia também que as bochechas infladas extremamente importante na morfologia. Eu tinha um professor, aliás, não sei se vocês conhecem, ele chama Guilherme Lourenço, ele é maravilhoso, lá da UFMG, e ele falava sempre que, falou de fonologia e fonética, vocês vão lembrar
dos parâmetros da mão, da localização, enfim, né? Que vocês já viram, do movimento. Falou de morfologia, vocês vão lembrar dessa parte da boca aqui, ó. Pega a boca e a bochecha. Porque quando eu faço assim, ó, o biquinho, é quando eu vou falar de alguma coisa muito pequena. Quando eu abro a boca, eu vou falar às vezes de alguma coisa muito grande. Claro que tem outras coisas envolvidas, tá? E ele falava também que toda essa parte do olho aqui, que envolve o olho, testa e sobrancelha, a gente vai estar falando de sintase. Então, não tem como a gente fugir das expressões faciais, porque nós vamos falar de morfologia e vamos falar de sintase. Eu coloquei esse quadro aí para vocês, lá no texto base, e o que eu fui lembrando, tá, gente, em alguns livros, eu fui colocando, tem ele lá, esse quadro, tem ele lá, depois com um pouquinho mais de tempo, vocês dão uma olhada nele, tá, para a gente estudar junto. Então, gente, expressões faciais são dois tipos, afetivas e as gramaticais. E nós vamos nos atentar para as gramaticais. E agora nós vamos entrar na morfologia. Antes disso, quero mostrar essa imagem para vocês. Toda língua, eu já provei para vocês que as línguas de sinais são línguas, são do ser humano, e elas têm todas as regras e todas as propriedades das línguas humanas no mundo, certo? Para estudar uma língua, a gente precisa estudar fonética, fonologia. Podem ver aí que a fonética e a fonologia é a base. Porque lembra que nós estudamos, nós vimos que as que compõem as partes mínimas para constituir uma língua, é a base, são os tijolinhos para formar uma casa. Então, dos tijolos, a gente parte para casa. Então, a gente tem a fonologia fonética. Em seguida, ampliando, a gente tem a morfologia. Ampliando, nós temos a sintase. Ampliando, nós temos semântica, pragmática. Aí vem um monte de coisa, tá, gente? Sociolinguística, psicolinguística, enfim. Nossa, mas uma infinidade de estudos. Apesar da semântica, pragmática, não. Apesar da sociolinguística, da psicolinguística, está envolvendo todas essas áreas também. Mas, enfim, então vocês podem ver que nós temos aí o estudo do micro para o macro. Né? Eu tenho aqui, eu peguei essa imagem, na verdade, na internet, que eu achei interessante, porque ela tem aí como base da pirâmide, e aí a gente tem como se a gente estivesse subindo uma escada. A gente precisa partir do micro e vai lá para o macro. Por isso que eu precisei colocar a morfologia para a gente estudar aqui, já que a gente tinha estudado a fonologia e fonética, um pouquinho, claro, né? Então, a gente vai ver a morfologia, mas vocês vão ver também junto com a professora Jeane, tá certo? Para a gente chegar até a sintase. Pessoal, então vamos lá. Morfologia. Antes, eu não sei se vocês conseguem ver, me dizem se dá para ver aí. A gente estuda esse livro aqui, ele é um pouquinho mais antigo, né? Não, a gente não chama de antigo. Ele já tem um bom tempinho que ele foi feito. Esse aqui meu é de 2004. Acho que esse meu aqui é da primeira edição, se não me engano. Não achei aqui. Mas, enfim, eu acho que ele é a primeira edição. Ele é da Ronice Miller e da Carnop, da Lodelir. Quem não tem ele ainda, a gente poderia comprar. Ele é muito bom. Ele é assim, é chamado de gramática da língua de sinais, né? E a gente tem ele aqui, ele é muito bom, esse livro. Eu tenho ele, ó, sei lá, acho que quando lançou, acho que eu comprei ele, não, mentira, acho que eu comprei ele em 2005, 2006, acho que 2004. Então, ele é muito bom, muito, muito, muito bom. Mas a gente tem hoje, e ele não é caro, ele é um livro muito, muito, muito bom. Eu não sei se existe ele PDF, eu acho que não. Alguém já deve ter PDFado ele em algum lugar, mas pode, né, usar ele livro físico. A grande maioria dos slides que eu estou mostrando para vocês, eu retirei dele. E a gente tem esse daqui, que ele foi lançado em 2024, 2025, acho que é isso mesmo. 2025. Ele é recente.
Ele é ótimo também, feito, né, pela Ronice Miller, pelo Rodrigo Machado e o Jair. Todos três muito bons também. E eles fizeram esse introdução aos estudos da Libras. Ele vai trazer para vocês fonologia, fonética, semântica, pragmática, morfologia, classificadores. Excelente, tá, gente? Excelente. Ele inclusive, esse aqui, tem algumas coisas desse aqui que ficou muito controverso e ele não vem mais aqui porque ainda está em estudo. Então, muito bom esse aqui também, gente. Ele é desse ano e ele já saiu. Ele é muito, muito, muito bom. Eu coloquei lá para vocês no AVA, lá no Moodle, um livro, dois volumes, o volume 1 e o volume 2, de introdução também aos estudos das línguas de sinais, que foi feito por vários estudiosos. A Ronice está presente, a Ana Regina Campelo, enfim, tem a Mariana Stumpf, vários. E ele é um e-book, na verdade. Ele é maravilhoso também. Eu coloquei lá para vocês verem, porque é uma gramática, né? Um estudo linguístico. Então, vale a pena também dar uma olhada nele. Eu coloquei como sugestão de leitura. E aí, pessoal, então vamos partir para a morfologia. O que significa morfologia? Morfo significa forma, logia, estudo. Logia sempre vai ser estudo. E morfo significa forma. Então, dentro da linguística, a morfologia vai estudar a forma da língua, o que dá formato à língua. Nada mais do que o estudo de uma palavra, o estudo da palavra. E sinal é a mesma coisa. Quando eu me refiro à palavra, eu estou falando de sinais, tá certo? Eu posso falar, a palavra arroz e fazer o sinal de arroz, né? Então, o sinal de arroz é a mesma coisa em língua de sinais, tá bom? Então, vamos lá. A morfologia estuda a formação das palavras, não é as partes mínimas, não, gente. Ela estuda o que... Por exemplo, né, na fonética, se eu pego uma configuração de mão, escolha uma configuração de mão qualquer, né? Por exemplo, uma configuração de mão assim, essa configuração de mão. Essa daqui. Essa daqui, que sinal que é esse? Eu não sei. Ela é uma parte mínima, ela é só um tijolinho. Aí eu pego e encosto ela no braço. Virou banheiro, tem o movimento reto, tem aquilo que a gente já estudou, localização, movimento, direção da mão, todos os parâmetros. Na língua de sinais, em qualquer língua, o estudo da morfologia já vai pegar direto o sinal de banheiro, porque ele já tem o significado, tá certo? Então, a morfologia estuda já aquilo que já tem o significado, não a construção do sinal, mas pode estudar também a formação da palavra. A gente vai ver ali na derivação que a gente tem a formação de compostos, incorporação de numeral, negação. Então, assim, a morfologia é o estudo interno das palavras, tá certo? E aí tem essas referências. A morfologia, já vocês estudam a palavra, o que ela pode ser estudada isoladamente. Eu posso pegar um sinal e estudar ele isolado. Eu pego um sinal e estudo um sinal de banheiro. Pronto. Tá? Vermelho, né? É vermelho. Mas ele pode ter um outro significado. Aí a gente já vai partir para semântica e pragmática. Dentro de uma frase, a gente precisa entender o significado. Por exemplo, eu posso estar me referindo a um feriado, fazendo o sinal de vermelho. Então, depende do contexto. Aí já é outra área. Mas eu pego o sinal de vermelho, é uma palavra que tem um significado. Então, o sinal que já tem um significado próprio, vermelho, mas que pode ser feriado, pode ser menstruação também. Aqui em Divinópolis tem umas meninas que falam assim, que eu preciso do banheiro, eu vermelha. Enfim, tá? Pode surgir ali naquele contexto um significado. Mas
O sinal está aqui e a morfologia estuda esse sinal, tá? Acrescentando alguma coisa ou juntando com outra coisa e a gente vai ver, tá bom? No primeiro momento, nós vamos estudar a derivação, né? Derivação, a gente tem ali, né? A derivação, o que é? A gente tem um sinal ou uma palavra, que é a mesma coisa, sinal e palavra é a mesma coisa, e eu vou modificar ela internamente. E vai resultar num outro significado, tá certo? Não vou ficar presa nessa questão de conceito de derivação, não, tá? Vocês vão ter um momento que vocês vão estudar sobre isso. E da mesma forma que eu não trouxe conceito para vocês de morfema. Vai ter um momento que vocês vão estudar morfema, tá? Então, não vou... na próxima aula, a gente pode até falar sobre isso. Mas não vou trazer porque o que eu preciso é que vocês entendam a morfologia para depois a gente entrar na sintaxe, tá bom? Então, vamos lá. Prestem atenção nessa aula, porque vocês terão uma atividade sobre ela. Depois eu vou mostrar para vocês as atividades, então prestem muita atenção aí. Nós temos derivação de nomes e verbos. Vocês sabem, né, eu não sei se vocês sabem, mas a morfologia, vocês lembram lá, quando vocês estudavam língua portuguesa, lá no ensino médio, quando a professora falava, nós vamos estudar as classes de palavras, vocês lembram disso? Substantivo, verbo, objeto, sei lá, adjetivo, advérbio, complemento. Nossa, vida, vocês lembram disso? A morfologia estuda isso, tá certo? Ela estuda isso. E aí, nesse livro aqui, que é lá de 2004, a Ronice e a Lodenir, né, Quadros e Carnot, trazem uma fala sobre a diferenciação dos verbos e dos substantivos. Quando você vê ali a palavra nomes, a gente está falando de verbos, derivando nomes de verbos, derivação de substantivos e verbos. A gente tem, esse livro traz que quando eu mudo o movimento do substantivo, eu posso estar me referindo a um verbo. Quando eu mudo o movimento do verbo, eu estou me referindo ao substantivo. E aí eu estou mudando o sinal internamente, porque movimento é um parâmetro fonético-fonológico. Ele é um parâmetro básico. Quando eu mudo o movimento, quando eu mudo internamente, por isso que é derivação, quando eu mudo a palavra, alguma coisa interna na palavra, eu estou derivando alguma coisa. Portanto, quando eu pego um substantivo e mudo o movimento desse substantivo, ou até dou um movimento mais intenso, ou diminuo o movimento, estou falando dos verbos. Olha aqui. Primeiro, substantivo tem mais movimento do que o verbo. Guarde isso, é o contrário. Quando a gente pensa assim, substantivo provavelmente vai ter menos movimento do que o verbo, porque o verbo é movimento em si. Oi, diga, Paty. Desculpa, porque está travando um pouquinho. Então, quando você está explicando a partir dessa derivação de verbos, nomes e verbos, aí eu não consegui captar, não consegui entender direito. Sem problema, Paty. E está travando para mais gente também. Oh, meu Deus do céu. Eita. Quando travar, a gente pode me falar que eu volto aqui, viu? Não fica sem pegar, não. Tá certo? Paty, obrigada por ter falado. Gente, pode falar, pode interromper, por favor. Porque para mim aqui, eu tô vendo direitinho o Isaac e a Nath. Então, eu tô baseando na visão deles, tá? Por favor, então me perdoe. Tá certo? Quando travar, pode me dizer. Eu não sei para os outros alunos, para os colegas, mas a imagem também, para mim, está travando. A Emanuele Boas falou que para ela também está. Então, a imagem do Isaac, assim, para mim não vai fazer diferença, porque eu ainda não entendo direito a Libras, né?
Mas te ouvir e aí começar a travar o som para mim, aí já fica ruim, né? Sim, compromete, eu concordo com você. Pode me chamar todas as vezes, tá bom? Por favor, fique à vontade. Pessoal, qualquer um de vocês, fique à vontade em dizer, tá certo? A gente não pode deixar a coisa rolar e perder, né? Volto sim, Paty. Ó, eu vou até mostrar a imagem para vocês aqui. Olha, o livro da Ronice traz, esse primeiro livro traz isso. Esse daqui já não traz mais. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque não é uma regra assim. Todo substantivo vai ter mais movimento do que o verbo. Todo verbo vai ter, sabe assim, não é uma regra, tipo a ferro e fogo, mas é uma derivação, não deixa de ser. Existem vários sinais que a gente diferencia o substantivo. O substantivo se torna verbo ou o verbo se torna substantivo pelo movimento. Olha, vou começar pelo substantivo telefone. Quando eu pego o sinal de telefone, substantivo, tá certo? Substantivo é tudo aquilo que dá nome, tá certo? Substantivo. Gente, falando de uma forma geral, pelo amor de Deus, tá certo? Tudo que dá nome aos seres, a tudo que existe, é substantivo. Telefone. Quando eu faço o sinal de telefone, eu faço vários sinais. Telefone. Já quando eu quero falar do verbo telefonar, é um movimento só. Eu faço o seguinte: telefonar e telefone. Aqui, ó, olha uma frase. Meu telefone, olha aqui o movimento. Vários. Vermelho. Na verdade, o sinal de vermelho vem antes, tá certo, gente? Meu vermelho telefone. Várias vezes. Ah, não, eu quero que eu faça aqui, eu vou te telefonar. Amanhã telefonarei para você. Eu faço. Amanhã eu ligo para você. Um movimento só. É o que traz ali a pesquisa. E é mesmo. A gente vê no SUS, você vai assim, amanhã eu te telefono. Te dou um telefonado. Apesar de hoje em dia os telefones serem assim, né, gente? Tá mais assim do que assim. Mas enfim, sinal de telefone. O sinal de informação. Informação é o substantivo. Então, eu tenho, por exemplo, né? O sinal de informação pode ser assim, como também pode ser assim, né? Informação, informação. Aqui, ó, vários movimentos. Quando eu vou falar do verbo informar, que está aí até no infinitivo, informar, eu digo, vou te informar. Ou, né? Antes, não te informaram? É um verbo. Ontem, não te informaram? Um movimento só. Olha aqui, informar, informação. Ou várias, informação ou informação. Vai depender muito que a gente vai estudar os verbos, tá certo? Então, agora aqui, sinal de cadeira. Vários movimentos. Sinal de sentar. Vocês podem ver que é o mesmo sinal. Cadeira, sentar. O que eu mudo? Eu mudo o movimento. Cadeira, sentar. O verbo, um movimento só. Substantivo, vários movimentos. Aqui, ó. Minha cadeira quebrou. Cadeira quebrou. Eu sentei. Aqui. Aqui. Vamos lá para o sinal de perfume. Perfume. Vários movimentos. O sinal de perfumar. Perfumar. Pss. Um só. Pss. Inclusive, tem até essa boquinha. Pss. Eu, na minha casa, ó. Pss. Perfumei a minha casa. Pss. Um movimento só. A gente tem ali o sinal de ouvinte. Vários movimentos. Ouvinte é substantivo, tá certo? Aqui, ó. Agora eu quero falar do sinal de ouvir. Eu ouvi, tá?
Eu ouvi. Você é ouvinte? Então, gente, aqui por isso que é derivação. Eu mudei internamente, tá certo? Então, o substantivo. De novo, gente, vamos guardar aqui, ó. Substantivo, vários movimentos. Verbo, um só. Não vamos pela nossa cabeça, porque pela nossa cabeça, e eu já pensei assim também, claro, que o verbo tem vários movimentos, porque verbo é ação. Então, nós vamos desconstruir isso, nós vamos pensar, é o contrário, é o contrário, é o contrário. Substantivo, vários movimentos. Verbo, um movimento só, tá certo? Substantivo e verbo. Vamos lá para formação de compostos. Quando a gente junta dois sinais, nós formamos um novo sinal. Isso é formação de compostos. E aqui, pessoal, eu não vou me atentar nas regras, porque a gente tem vários tipos de formação de compostos, por aglutinação, por redução. Não vou. Por quê? Porque eu preciso, nesse primeiro momento, do básico. Quando vocês forem, acredito, né? E eu vou trocar ideia com a Jeane mais para frente, ela vai trabalhar com vocês morfologia, tanto da língua portuguesa, e eu acredito que ela vai trabalhar um pouco da língua de sinais também, então ela vai entrar também ela vai entrar mais profundamente nessas questões dos compostos. Nesse primeiro momento, aliás, nesse momento, eu preciso que vocês entendam que a gente tem um sinal, tem outro sinal. Mas quando eu junto um com o outro, virou um outro conceito. Isso na língua portuguesa é muito tranquilo. Por exemplo, eu tenho a palavra guarda e eu tenho a palavra chuva. Quando eu penso na palavra guarda ou guardar, eu tenho em mente um significado com a palavra guarda ou guardar. Quando eu tenho a palavra chuva, eu tenho um outro conceito. Quando eu junto a palavra guarda-chuva, me empresta o seu guarda-chuva. Você não vai pensar na chuva e guardar ela. Você vai se guardar da chuva, mas você pensa num objeto. Em um momento você vai parar e pensar, nossa, guarda, chuva, é para me guardar da chuva. Você não pensa nisso, você já pensa no objeto em si que nos guarda da chuva, nos protege da chuva. Em língua de sinais, nós também temos isso como sinais, né? Então, vamos lá. Esse eu vou pedir exemplo dele para vocês, tá? Então, fiquem atentos a isso. De substantivo e verbo, não. Mas nessa questão que eu vou pedir, tá? Na atividade 2, isso mesmo. Na atividade 2, eu vou pedir vocês para listarem exemplos de sinais compostos, tá? Depois eu mostro para vocês quantos que são. Então, vamos lá. O sinal de igreja, né, gente? O sinal da igreja é o sinal de casa. E a gente tem um sinal de cruz, que é esse aqui. Então, eu tenho um sinal que é igreja, eu tenho um sinal que é casa, e eu tenho um sinal que é cruz. Quando eu junto casa da cruz, vira igreja. Só, atenção. O sinal de igreja, a gente não faz casa da cruz. Ela modifica. O sinal de igreja é casa X. Mas é porque veio da cruz, tá certo? Cruz virou X. Casa, cruz. É chamada de regra de contato. Por que é chamada? Eu disse que não ia entrar, mas só um pouquinho para vocês entenderem. Por que é casa X, mas tem a ver com cruz? O sinal de casa está aqui e o sinal de cruz está aqui. Eu peguei esses dois sinais e aglutinei. Na verdade, aglutinei não. Criei um sinal composto para formar um conceito diferente. Quando eu faço o sinal de casa, eu venho já, por causa do contato do sinal de casa, eu já faço a cruz como se fosse um X, mas que não deixa de ser, veio do sinal de cruz, tá certo? Então, casa que tem uma cruz é a igreja. Para os surdos, para a língua em si, quando eles fazem
casa cruz ou casa X, né? Casa da cruz. Eles não pensam, casa que tem uma cruz, provavelmente deve ser uma igreja. Da mesma forma que nós, na língua portuguesa, não pensamos. Guarda, roupa, é um lugar que guarda a roupa, portanto, chama-se guarda-roupa. Não, a gente não pensa, a gente já pensa no guarda-roupa em si, né? Que não deixa de ser lugar de guardar roupa. Aqui também, em línguas sinais, é uma casa que tem uma cruz. É quase que o formato, né? Se você for desenhar uma igrejinha, você desenha uma casa que tem uma cruz em cima. Mas então o sinal se tornou outro. O sinal de casa tem um significado, o sinal de cruz tem um significado. Juntei os dois, criei um terceiro significado, que é a igreja. Eu tenho o sinal de escola também, né? Casa, estuda. Então vamos lá. Sinal de casa está aqui. Sinal de estudar está aqui. Para criar o sinal de escola, eu faço casa e faço um movimento só. Casa e um movimento. A gente não fica fazendo casa que estuda. Escola. Escola. Não. O sinal de casa é esse, né? Inclusive tem até um movimento. Casa ou casa que estuda. Portanto, virou casa que estuda. Só que o sinal de estudar é um só. Eu não fico batendo ele todo o tempo. O sinal de estudar, sim. Você bate ele várias vezes. Eu estudo. Quantas vezes? Ai, meu Deus, não precisa contar quantas vezes. Então, estudar. Então, aqui, ó, casa que estuda é a escola. Eu tenho casa e tenho um movimento só de estudar. Acreditar é o sinal de saber e estudar. E aí, né, vem para a regra de compostos, é de antecipação de sinal dominante. Mas, enfim, aqui, ó, acreditar. O sinal de acreditar é esse aqui, tá certo? Aqui, ó, acreditar. Eu tenho o sinal de saber e tenho o sinal de estudar, acreditar. Só que o sinal de estudar é várias vezes, a gente não faz, a gente faz uma vez só. Acredito. Acredito, que é o sinal de saber e estudar. O sinal de pai, né? E aí, vem muito, tem gente que fala, não, mas o sinal de pai e de mãe tem a ver com o gênero. Mas não, ele é um sinal composto, sim, porque é o sinal de mulher que você pede bênção, sua mãe. O homem que você pede bênção é seu pai. Agora, o sinal de bênção, ele é esse aqui, mas esse sinal de pedir bênção na mão, ele existe. Então, quando você faz o homem que você beija na mão, é um sinal composto, virou pai. Pai. E o sinal de homem, ele é várias vezes, viu, gente? O sinal de homem, ele é assim. Só que como é o composto modifica internamente os sinais, virou homem que você beija na mão ou que pede, né? É uma sequência única que chama. Homem que você beija na mão, que você pede bênção. Hoje em dia a gente não beija mais a mão, né, gente? Por causa da questão de higiene mesmo. Então você faz o homem no queixo. Homem que você põe aqui no queixo de bênção. Tem vários outros, um montão. Eu trouxe alguns exemplos. Vocês farão atividade assim, né? Inclusive, num vídeo, você na atividade, na avaliação de vocês, vai ter lá, para vocês acharem num vídeo, pegar sinais desse vídeo, nesse vídeo vocês vão escolher lá sinais compostos e colocar lá o tempo e os sinais compostos que vocês acharam, tá? Então, sinais compostos tá aí feito. Incorporação de numeral. A gente muda a configuração de mão para fazer incorporação de numeral. Gente, isso aqui é importantíssimo também. Porque tem muita gente que faz trem errado, sabe, Nath? Eu quase morro de desespero quando eu vejo o povo sinalizando incorporação de numeral errado. Sinal de que não tem domínio da língua mesmo, da gramática da língua de sinais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você fala assim, sei lá, eu namoro, eu casei há 2 anos. Aí você vem e fala, eu casei e faz ano 2. Ó, no ano 2, esse sinal de ano, ele é utilizado para ano fixo, ano datário.
O sinal de quantidade de anos é esse de esfregar. Ah, não, mas tudo bem, não tem problema. Então, faço o ano 2 ou ano para trás 2, mas o sinal de 2 anos é esfregado. Quando você faz o sinal de ano de quantidades de anos, ele é esfregado. Então, você esfrega o sinal de ano, ele é girado, né? Você gira ele. De quantidade, você tem aqui o sinal de quantidade. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você modifica a configuração de mão, por isso que é derivação. E aí, a gente tem exemplo aqui, né? 2 meses. O sinal de mês é esse, né? Que é o mês. 2 meses eu levanto 2 dedos e faço 2 meses. Porque se eu fizer mês 2, posso confundir com fevereiro, apesar do Sul não utilizar muito. Ah, eu nasci no mês 2. Não, peraí, mês 2, ele não refere-se a fevereiro. É uma cultura da língua, ele faz já o sinal de fevereiro de uma vez, né? Então, aqui, ó, 2 meses. O sinal de mês é um dedo só para cima. Quando eu faço 2 meses, eu levanto o outro dedo seguinte. Para 3 meses, eu levanto o terceiro dedo. Para 4 meses, eu levanto os 4 dedos. Ah, mas e 5 meses? Ah, não. Aí 5 meses não pode. Aí é uma regra realmente da língua de sinais para qualquer quantitativo, para qualquer quantidade. Qualquer coisa que envolve quantidade, você faz. Oi? Travou? Não entendi. Então, vou continuar, qualquer coisa pode interromper. Só por causa do tempo mesmo. Então, aqui, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se for 5 meses, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer. Eu levanto todos os dedos e faço 5 aqui. Então, eu levanto aleatório, né? Levanto os dedos e faço 5. Vamos lá, dia, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, eu estou mudando. O sinal de dia, né? Pode ser assim. 1 dia. Com a configuração de mão em 2 dias, configuração de mão 3 dias, 4 dias, etc. Se for 5, eu passo aqui e faço o número 5. O sinal de série escolar, né? Primeira série, segunda, terceira, a gente vai modificando aqui, né? A configuração de mão. Ontem, antes de ontem, há 3 dias atrás, muito divertido esse sinal, mas ele existe lá. O sinal de quantidade de horas, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? A gente sabe que existe o sinal de hora, relógio, e o sinal de horas, de quantidade de horas. Então, 1, 2, 3, 4 e aí por diante. Então, gente, isso é incorporação de numeral. O próximo estudo nosso é incorporação de negação. Nós temos vários tipos. A gente tem aquele acréscimo do sinal de não. Por exemplo, eu posso fazer acredito não. Acredito não, eu uso o sinal do não, com o dedo, do indicador. Eu posso também, do próprio sinal de acredito, já fazer a base na marcação facial. E aí, essa marcação de não, ela já vira gramatical. Então, aqui, ó, não acredito, que ó, o sinal de acreditar é esse, né? Que a gente aprendeu do Gorinha mesmo. Não acredito, balançando só a cabeça para fazer negativo. Não acredito. A gente tem aquele que é base, só que o sinal de afirmativo é diferente do negativo. Né? Então, por exemplo, o sinal de ter. O sinal de não ter é não tem, não, viu, gente? O sinal de não ter é não ter. É não ter. Ele é diferente do sinal de ter. Então, ele tem a base dele é um contraste negativo, ou às vezes do movimento, ou inclusive tira, a gente muda a localização. Tem e não ter, tá? Mas vamos lá, alguns exemplos. Sinal de gostar. Diga, Silvinha. Uma dúvida aqui, Gra. Pode e não pode. Faz para mim, por favor. O sinal de pode e não pode? Isso. Pode e não pode. Tem ser. Aí. Pode falar. Que não pode no pescoço. Eu posso fazer pode e balançar a cabeça? Você não pode? Desculpa, eu não ouvi porque o trem resolveu me atrapalhar no momento. Ou eu seja... posso fazer
pode balançar a cabeça afirmando que não. Não pode assim? Pode. Ou não pode no pescoço? Não pode balançando a cabeça. Não. Não. Errado. O sinal de não pode... Sim, enfim. O sinal de pode, ele vai ser esse aqui, certo? O sinal de não pode é esse aqui, no pescoço. Mas existe um sinal que, inclusive, ele é infantil, que os surdos, as crianças surdas fazem assim, pode não. Foi constatado que as crianças acham, não é difícil, é a mesma coisa que quando eles estão aprendendo língua de sinais, eles vão uma criança ouvinte vai aprender a palavra água, ela fala água, porque o A exige muito dela, fonética e fonologicamente, né? Na língua de sinais, o sinal de não pode, ele exige que você, né, encoste na palma da mão, ou seja, flexione tanto o dedo mínimo, o dedo anelar e o dedão. E aí vai ficar em pé só o dedo indicador e o dedo médio. Além disso, você precisa colocar ele na região do pescoço e ainda tem um movimento reto e você faz um movimento na cabeça. Não pode. Isso exige muito fonético e fonologicamente dele. E aí a criança surda, ela aprende no primeiro momento, ela faz pode não ou não pode. Ela vai fazer direitinho. Pode não. Mas esse não pode com a cabeça girando, ele não funciona porque ele é desconfortável linguisticamente. Quando você faz não pode assim, é complexo para a língua, porque você tem que movimentar para cima e para baixo e fazer o sinal e fazer o movimento da cabeça de não. Então, língua sempre é conforto. Você não faz esse movimento aqui. Ou você faz não pode. Aí você balança a cabeça quando você estiver fazendo o sinal de não. Não pode. Ou não pode. Tá bom? É o sinal contrário. Correto. O sinal de gostar. Eu já vi. Sim? Já vi alguns erros grotescos, aí eu fiquei assim, né? Vou tirar aqui para acabar com a dúvida. Não, sem problema nenhum. A gente tem essas dúvidas mesmo, porque às vezes tem algum surdo que faz uns sinais que naquele momento ele utilizou, mas é da comunicação dele assim. Ele sentiu necessidade de criar algo que nem existe, mas ele fez. E isso a gente não pode podar de jeito nenhum. Se você já viu algum surdo fazendo, não pode, não pode, não pode, não pode, assim, respeite ele, porque ele, naquele momento, ele sentiu necessidade de fazer aquilo. A nossa língua, gente, ela é uma língua viva. Todas as línguas são vivas. A gente pode criar alguma coisa da língua naquele momento para que a pessoa possa entender melhor, ou é aquilo que eu consigo buscar na minha mente para que a pessoa possa entender melhor, para que ela entenda melhor e que eu tenha aquele arcabouço ali que eu busco, é uma criação naquele momento. Né? Isso vai muito do ramo da estilística, do estilo. Aquele momento o surdo precisou usar aquele sinal para ele se expressar melhor. Sempre é de forma de se expressar melhor e fazer com que o outro entenda o que você quer dizer, viu? Então, não é que, não pode se fazer esse sinal de não pode, assim. Não. Eu, Graciele, nunca vi, mas se você já viu algum surdo fazendo, naquele momento ele precisou fazer aquilo, deixa ele fazer, não vamos de jeito nenhum desconsiderar que não existe, né? Então, isso aí. Obrigada, Graça. A língua é linda, né, Silvinha? A língua é linda. Gente, língua é língua. Apaixonante, impressionante. Então, vamos lá. O sinal de gosta, né? Não sei se vocês já viram o sinal de gostar. O sinal de não gostar, ele é para frente, né? Não gostar. O sinal de ter, nós já falamos. O sinal de sei é assim e não sei é assim. Em algumas regiões, eu não sei lá do Isaac, né? E da Nath, não sei se eles já viram esse sinal de não sei assim, ó. Não sei, né? Não sei, né? Lá tem, né? Eles fazem não sabe assim, olha pra você ver, essa questão de um dia aqui também. Então, existem essas variações,
Mas aqui, né, no nosso estudo, a gente tem o sabe, não sabe, ou esse não sabe, né? O sinal de possível e impossível. Possível e impossível, ele é contrário. Ele é contrapartida, né? É possível, impossível. O sinal de conhecer. Então, vamos lá. O sinal de conhecer, a gente pode utilizar o não conhecer dessa forma que a Silvinha citou aí, que é o balançar da cabeça negativa e o sinal de conhecer normalmente. Não conheço ou conheço não. Conheço não. O sinal de acreditar, eu já falei, a gente pode fazer não acredito ou acredito. Brincar, não vou brincar. Ou brincar, não. O sinal de comer, você pode fazer não comer ou como não. A maioria dos SUS fazem comer, não. Né? O sinal de ir, não. Ainda mais que o sinal de ir ou vai, né? O sinal de ir. Ele já está no dedo indicativo, né? No dedo indicativo, eu faço, vou não. Então, aí estão as negativas. Vocês vão pesquisar as negativas para nós também, viu? E agora, gente, eu vou parar por aqui. Eu não vou continuar na flexão. Por quê? Porque, mesmo porque o nosso tempo está esgotado, mas nem é muito por causa disso, não, porque eu tinha planejado para dar tempo falar até aqui a derivação. Nós temos a flexão, que é muito tranquilo, né? Eu vou só dar um exemplo para vocês. O sinal deixis, por exemplo, o sinal de eu, você, ele ou ela, são os pronomes. A gente tem ali o sinal de nós dois, né? Vocês dois, vocês três, modifica, mas não modifica internamente uma palavra. Flexão significa isso, tá, gente? A gente não muda o interno da palavra, a gente acrescenta alguma coisa, né? O plural tá aí na flexão, os verbos estão aí na flexão, então nós vamos estudar eles na nossa próxima aula. Aqui eu tenho as referências que, até mais, mas eu usei essas referências aí. E eu tenho um até mais para vocês. Pessoal, eu vou dar uma parada aqui, mas antes disso, eu nem vou tirar o slide. Vocês querem falar alguma coisa do slide? Porque se às vezes querem que eu retorno, sem problema nenhum. E aí eu queria ver com vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa, acrescentar, por favor? Porque eu vou tirar os slides e vou falar das atividades. Não? Todo mundo concorda com tudo? Até que se prova o contrário, né, meus amores? A vida é assim, meu Deus do céu. Deixa eu falar para vocês, então, das atividades, mas qualquer dúvida a gente também volta, que não há problema nenhum, tá? Pessoal, a primeira atividade que nós faremos, eu vou tirar aqui, tá? Para vocês não ficarem olhando esse rapaz fazendo até mais. Parar de compartilhar com vocês. A nossa primeira atividade, ela é relacionada à unidade 1. Então, a unidade 1, a gente vai falar das propriedades das línguas de sinais, sobre língua e linguagem. É uma atividade de múltipla escolha, autocorrigível. Então, enfim, ela está lá, vale 20 pontos, 10 perguntas, está baseada no texto base 1, texto base 2, falando dessas propriedades sobre língua e linguagem. Não quer dizer que vocês também não possam olhar os outros textos, os outros artigos que estarão lá, tá certo? Então, por favor, fique à vontade. Então, tá lá as atividades 1, ela vai estar aberta, eu acho que até dia 15 de outubro. Eu não me lembro, mas eu acredito que seja isso. Então, ela é muito tranquila. A atividade 2, ela já vem para a unidade 2. Ela é relativa à unidade 2. Ela vai ela é uma pesquisa que vocês vão fazer. Vocês vão fazer um levantamento, uma pesquisa de língua de sinais. Por quê, gente? Porque a nossa ementa, ela pede prática. E aí a gente vai pedir, nós vamos fazer nesse primeiro momento uma prática de pesquisa mesmo. Vocês vão pesquisar para mim, por exemplo, 5 sinais de incorporação de numeral, que é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Incorporação de negação, 5 negativos, 5 compostos. Essa atividade, peraí, só um minuto.
É, eu acho que é essa. Ela pode ser feita em dupla. E ela entregue, gente, no formato do Word ou PDF. Vocês vão ver lá, vocês vão fazer ela e vão colocar. Tem que sinalizar ela? Não, não tem. Vocês vão pesquisar sinais com configuração, sinais de 5 verbos de concordância, 5 verbos simples. Ah, mas você não ensinou para a gente ainda os verbos. A nossa próxima aula, gente, é sem ser semana que vem na outra. Né? Então, a gente vai ter um prazo aí de uns 15 dias para vocês estudarem, e eu vou falar dessas atividades, eu vou falar sobre os verbos. E dessa atividade, vocês podem também pesquisar, né, nos textos que eu deixei lá para vocês. Então, são várias perguntas lá. Verbo simples, enfim. Então, tá lá. E essa atividade, se não me engano, é até dia 15 também, ou até dia 20. Eu acho que eu coloquei ela até dia 20 de outubro. A terceira atividade, ela vai dar um pouco mais de trabalho para vocês. A atividade da unidade 3, vocês vão sinalizar, vocês vão gravar vídeo de frases em língua de sinais, em libras, na verdade, não é em língua de sinais, em libras. Vocês vão gravar uma frase afirmativa, uma frase interrogativa, uma frase exclamativa, uma frase de tópico, uma frase, enfim, tópico comentário, uma frase de foco. Ah, mas eu não estudei isso ainda. Eu deixei lá, não só na unidade 3, tá, gente? Na unidade 2 também, eu deixei uns vídeos eu esqueci o nome dele, ele faz várias lives. Eu com certeza o Isaac e a Nath conhecem eles. Como que é o nome dele, gente? Ele faz várias lives. É professor universitário e não é só ele que dá aula, não. Ele chama o professor Everton. Professor Everton Carlos, não sei se vocês conhecem, eu não lembro mais qual que é a universidade dele, não, que ele trabalha. Professor Everton, ele faz várias lives, ele chama várias pessoas, vários pesquisadores, pesquisadores na área da sintaxe da língua de sinais, ele traz, ele faz essas lives, ele tá tudo lá no YouTube, gente, maravilhoso. As aulas dele são sensacionais. Eu mesmo já participei de vários ciclos de palestra deles. E hoje, inclusive, está até acontecendo, hoje não, na sexta-feira, no Dia Nacional do Surdo, tem um ciclo de palestra lá. Então, assim, é muito bom. E todos têm certificado, viu, gente? Quem quiser assistir, Não que eu acho que vocês precisem ser certificados, a gente não faz tudo para certificado. A gente aprende muito. Então, eu deixei vários vídeos lá para vocês verem sobre morfologia. Tem vários estudiosos, tá lá, falando de uma forma bem, assim, tranquila. Todos eles têm língua de sinais e tem o tradutor, tá bom? Tem tradução por áudio, tem tradução oral. A avaliação de vocês, já vou contar qual é a avaliação, porque ela vai demandar um pouquinho de trabalho de vocês. Eu escolhi 2 vídeos, um do Nelson Pimenta, que está sinalizando o Pinóquio, e um do Fábio de Sá, do SES. Ele está contando uma piada, o surdo e o leão e o surdo, uma coisa assim. Vocês vão assistir esses 2 vídeos e vão extrair desses vídeos, por exemplo, sinais que incorporam numeral, sinais compostos, pelo menos 3 de cada, por isso que eu escolhi 2 vídeos. Então, tá lá, verbo direcionar, verbo classificador, vocês vão escolher. E aí fazer isso no Word, tá certo? Vocês vão ver que são disciplinas. Eu acho que o que mais vai demandar de vocês vai ser a filmagem das frases, mas vai ser individual. Eu não quero em dupla, eu quero possibilidade individual, que é da unidade 3, tá bom? Mas como e até dia 20 também, se não me engano, coloquei todas, só a primeira que não, mas a segunda, a terceira, e até a avaliação foi até lá para o dia 20, tá certo? Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje é essa, muita coisa, mas a gente vai aí estudando.
qualquer dúvida, põe lá, gente, no fórum de dúvida, tá aberto lá o fórum de dúvida, né? Eu acho que eu nem abri, não, eu abri um fórum de discussão, não só, para a gente ficar realmente atentos ali na dinâmica da disciplina mesmo, tá? Não que eu não acho importante fórum de discussão, eu acho extremamente importante. Mas qualquer dúvida também que a gente tiver, a gente vai discutindo lá também no fórum Tira Dúvida, tá? Alguém quer dizer alguma coisa, gente? Nossa, se eu tivesse treinado, Isaac não tinha terminado exatamente no tempo certinho. Tem certeza, gente? Ninguém quer dizer nada. Ou foi muito bom e deu para entender, ou foi zero mesmo. Que as dúvidas são tantas que a gente não sabe nem o que pergunta, né, Vivi? Ô, Vivi, boa noite. Então, gente, boa noite. Foi ótimo, Flavinha. Obrigada. Então, deixa eu contar para vocês. Então, eu espero, tá? Então, que seja muito bom, que nem tem muita dúvida agora. Mas eu sei que tudo que a gente estuda, a gente acaba, né, pensando em algo mais, estudando algo mais. A gente vai ali, Daiane, obrigada, Emanuele também. A gente vai surgindo as dúvidas, a gente vai trocar. Nós vamos estar juntos, se Deus quiser, sem ser semana que vem, já na próxima quarta. Então, a gente pula uma quarta, na próxima eu estou junto com vocês, se Deus quiser, junto com o Isaac, junto com a Nath também. O Isaac, tadinha, me agarrou hoje o dia inteiro, viu, gente? Ele estava lá no Colines, tadinha, agarrado o dia inteiro. A Nath, agarrada também, está com 2 meninos. Misericórdia. Oh, glória a Deus. O Isaac também, vocês acham que o Isaac vai dormir agora? Vai nada. Vai, ó, garra. Ô, pessoal, boa noite para vocês. Vou parar de gravar. Obrigada mais uma vez, viu, Isaac? Obrigado, Nath. Gosto demais de vocês, sou fã de vocês dois. Eu agradeço demais aos tutores aqui também, viu, gente? Muito obrigada. Vocês, como eu já disse e vou repetir, a gente não é nada sem vocês. Vocês são demais e eu tenho certeza que os alunos concordam que vocês são demais. Vou finalizar aqui. Boa noite. Acredito que a partir de amanhã já vai estar lá a nossa aula. Na verdade, eu acredito que